Dando continuidade às nossas atividades, iremos iniciar agora a palestra Os Algoritmos em Nossas Vidas, Prós e Contras, proferida pelo professor e doutor Érico Fernando de Oliveira Martins e moderada pelo jornalista Gabriel Rezende Faria. O Gabriel ele é graduado em Comunicação Social, nas habilitações Jornalismo e Relações Públicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Está há 10 anos na Embrapa Agrosilva e Pastoril em Sinop, onde atualmente ocupa a supervisão do Núcleo de Comunicação Organizacional e a coordenação nacional das ações de comunicação para a tecnologia de integração lavoura, pecuária e floresta. Tem experiência em comunicação organizacional, jornalismo rural, esportivo e científico. Responsável por trazer o festival Pint of Science para Sinop. É o coordenador local da iniciativa que leva ciência para bares e restaurantes do mundo todo. Com a palavra, Gabriel Rezende Faria. Obrigado, Camila. Bom dia, Camila. Bom dia, Érico. Bom dia a todos que nos assistem, né? Primeiramente, queria agradecer pelo convite, em nome do professor André, parabenizar toda a equipe de organização aí pela organização e condução desse evento, né? A gente sabe, eu que trabalho na área de comunicação, sei que não tem sido fácil para a gente trabalhar com eventos durante esse momento, né? Parabéns vocês terem encarado o desafio e terem mantido esse encontro científico, né? Que eu acho que é um evento bem relevante para toda a comunidade acadêmica e tal. Sem muitas delongas, vou apresentar o nosso palestrante dessa manhã, professor Érico Fernando de Oliveira Martins. Ele vai nos falar sobre os algoritmos em nossas vidas, os prós e contras, um tema bastante atual, bastante pertinente aí, um tema que está na moda, né? Então acho que vai ser legal a gente poder debater um pouco, ao fim a gente vai poder fazer as perguntas para ele. E antes de apresentar o currículo do professor, eu queria lembrar a todos que estão assistindo que utilizem o chat do YouTube para fazerem as perguntas, que ao fim a gente vai fazendo. E se possível, acredito que vão ter muitos comentários aí, colocar na frente a palavra pergunta, acho que facilita aqui para a gente encontrar depois o que é pergunta, o que é um comentário somente e tal. Então vamos lá, sem muitas delongas, professor Érico, ele possui graduação em matemática, especialização em educação matemática, ambos pela Unemat. Ele fez mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em ciências cartográficas da Unesp, na linha de pesquisa em computação de imagem. Ele atua na Unemat como professor nas disciplinas de algoritmos e programação na Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas, aqui do campus de Sinop. Ele é membro dos grupos de pesquisa em análise de imagens digitais e do grupo de fotogrametria. Professor Érico, é com você a palavra. Olá, Gabriel, tudo bem? Bom dia. Eu inicio agradecendo o convite do professor André para estar aqui presente, falando com vocês. Agradecendo a organização, né, Camila, Anderson, Josimara, pelo suporte. E a você, Gabriel, por estar conduzindo aí a nossa conversa. Eu vou compartilhar minha tela aqui, minha apresentação, para a gente poder conversar. Ok, então, sejam todos bem-vindos. E nós vamos, na nossa conversa, nós vamos falar sobre algoritmos. Então, tem algumas perguntas aqui para serem respondidas, né, ou pelo menos assim encaminhadas, para a gente ter um conforto maior em conversar sobre isso, né? Não é uma aula, é uma conversa, onde eu vou dar algumas direções iniciais. Então, a gente tem algumas perguntas aí. O que são os algoritmos? Onde estão os algoritmos? Qual é a aparência que esses algoritmos têm, afinal? Como eles nos influenciam? E por que tem tantas vezes a palavra algoritmo nesse slide, né? A gente está por reforço. Então, começamos aí a nossa conversa com uma definição simples, porque a definição de algoritmo é, por natureza, simples mesmo. Então, a gente pode entender os algoritmos como sendo uma sequência finita, ordenada e não ambígua de passos que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. Então, vejam, eu fiz questão de ler essa definição porque ela é muito simples, né?
e ela esconde dentro dela uma complexidade de execução bastante grande. E a gente vai poder perceber isso daí. Então, de forma geral, uma receita de bolo é um algoritmo, porque uma receita de bolo tem aqueles pré-requisitos lá, é ordenada, é finita, resolve um problema. Então, quando você abre um livro de receita, você tem ali vários algoritmos, todos eles organizados num padrão chamado linguagem natural, que é a linguagem que nós utilizamos, e esses algoritmos ali, eles trabalham recebendo uma entrada, que são os ingredientes, fazendo um processamento, que é o próprio preparo descrito, e obtendo uma saída, que é o seu bolo pronto, né? Então, ali é um algoritmo. Outro espaço de algoritmos, um manual de montagem de um móvel, que você pega, o manual de instrução de configuração de uma televisão, também tem os mesmos pré-requisitos. E caracteriza-se como sendo ali um algoritmo expresso de maneira visual por representação gráfica. E nós também temos algoritmos que são expressos por fórmulas, por representações que não são textos, não são gráficos, mas são, sim, composições de símbolos, né? Que, numa determinada linguagem, no caso, linguagem matemática, e que tem todos aqueles pré-requisitos de um algoritmo. Então, é ordenado, finito, né? E resolve determinado problema. Então, a fórmula de Bhaskara é um algoritmo que a gente está bastante familiarizado, né? Acho que é um dos que nós mais usamos em matemática no segundo grau. Assim como as fórmulas de trigonometria, todas são algoritmos. Ok, então eu posso pegar como exemplo, para pensar sobre o que isso implica, né, a questão dos algoritmos, a solução do problema da torre de Hanoi, onde a gente tem que deslocar uns discos que estão empilhados da ordem do menor para o maior, para um novo pino, respeitando a regra de que não se coloca um disco maior sobre um disco menor. Então, eu poderia descrever a solução partindo de uma torre de Hanoi de 3 pinos, de 3 discos, poderia descrever a solução textualmente. Move-se primeiro disco para o pino tal, e assim escrever toda a solução, porque é uma solução simples, é uma solução de 7 passos, 7 movimentos. Eu posso ainda otimizar essa descrição usando uma solução recursiva, que seria uma solução em 3 passos, de maneira mais sintética ainda. No entanto, essa descrição textual, para solucionar o problema, ela encontra limitações conforme eu vou aumentando o número de discos. Com 7 discos, eu já tenho 127 movimentos, que vai fazer com que meu texto seja enorme, para que alguém replique aquela solução que eu desenvolvi para o movimento de 7 discos. Com 15 discos, eu tenho 32 mil movimentos. E com 64 discos, eu tenho movimentos suficientes aí para, se eu demorar 1 segundo por movimento, e eu movimentar de forma ininterrupta 24 horas por dia, eu vou demorar 584 bilhões de anos para executar a movimentação dessas peças na torre de Hanoi de 64 discos. Então, vejam que aí nós temos uma situação que é solucionada por um algoritmo, mas temos um limitador, que é o tempo de execução. Quando eu penso em fazer isso através de um texto, quando eu penso em fazer isso manualmente, a questão de tempo é um limitador em relação à entrada de dados, né? Que são o quê? Partir de um inicial de 3 discos, onde eu tinha uma solução que poderia ser descrita, para um total de 64 discos, onde eu tenho uma solução que eu não consigo descrever em texto essas movimentações. Então, os algoritmos, implícito a essa definição de algoritmos, conforme a complexidade vai aumentando, eu tenho 2 fatores que podem potencializar ou limitar o algoritmo,
que é a velocidade de processamento dele, a velocidade de execução e a quantidade de informações que eu estou trabalhando em cada execução. Essa velocidade de execução, ela está limitada pelo fator humano, né? Nós, como humanos, temos um limite de execuções simultâneas de tarefa e também atingimos a exaustão, né? Se ficarmos expostos a nos propormos a executar muitas tarefas. E aí vem, então, um aliado aos algoritmos que já existiam, que continuam existindo fora do ambiente digital, fora do ambiente computacional, encontraram nesse ambiente computacional um grande incentivo a aumentar a sua complexidade, porque consegue trabalhar muito bem com a velocidade. Então, a gente pega aqui na história recente aí das máquinas computáveis, o ENIAC, o primeiro computador, reconhecido como o primeiro computador, né, de 1945, ele realizava 5.000 cálculos por segundo. Então, aquela tarefa de calcular a movimentação de 64 pinos da Torre de Hanoi, para ele, continuaria sendo inviável executar um algoritmo que calculasse essa movimentação e aguardar o resultado desse algoritmo. O algoritmo estaria montado, mas o tempo ainda inviabilizaria a realização da tarefa. E a progressão natural, pelos estudos científicos, né, da parte física da máquina, a gente chega aí em 2018 com um supercomputador, atualmente o computador com maior poder de processamento, o Summit, da IBM, capaz de realizar 200 quatrilhões de cálculos por segundo, o que já faz aquela execução da Torre de Hanoi de 64 peças ser uma tarefa bastante simples, em que ele consegue realizar em um único ciclo de processamento aí. Então, a velocidade foi superada. Mas aí você pode perguntar, né? Esse limitador de velocidade que é uma âncora para os algoritmos foi superado num computador de grandíssimo porte. Não. Se você pegar o seu smartphone ou o seu relógio, o smartwatch aí, eles já estão equipados com processadores capazes de realizar aí, uns mais antigos, 3 trilhões de operações por segundo, um smartphone aí mais intermediário, 7 trilhões de operações por segundo, e um smartphone topo de linha, 15 trilhões de operações por segundo. Então, qualquer uma dessas máquinas aí estão embarcadas nela processadores que permitem a execução de algoritmo. Aquele problema da Torre de Hanoi não é nada para esse poder de processamento, essa velocidade alcançada aí. Mas como os algoritmos foram parar lá dentro de uma máquina digital? Eles são fórmulas matemáticas, eles são expressões, estávamos representando ele como textos, como levar isso para dentro do computador? Isso foi parar dentro do computador por meio da programação, que inicialmente era realizada por meio de cartões perfurados, que eram escritos por um operador humano ou pela máquina, e lidos pela máquina aí, como instruções a serem realizadas. Esses cartões perfurados, obviamente, eram limitativos, e foi superado pelo surgimento e na verdade, o grande progresso no desenvolvimento de linguagens de programação. Então, as linguagens de programação são as responsáveis por pegar esses algoritmos, que são aquelas instruções, e levar para dentro do computador, dentro de qualquer máquina computável. Qualquer máquina que possa realizar operações, cálculo, tem lá dentro dela embarcado em algum nível instruções por meio de programação. Então, quantas linguagens a gente tem? Milhares de linguagens disponíveis para você construir, levar o seu algoritmo para dentro de um computador. Aqui, por exemplo, é a transposição daquela solução recursiva da Torre de Hanoi, daquele modelo textual para uma linguagem de programação, a linguagem Python. Então, essa é a solução da Torre de Hanoi de 3 pinos, a solução recursiva na linguagem Python, onde um computador, um smartwatch, um smartphone pode realizá-la, operar sobre ela.
Outro componente, nossos dados. Que dados a gente tem para trabalhar com esse processamento? O processamento, ele é um fator importante, mas eu preciso ter dados para operar sobre ele. E aí, esse ambiente de dados muito prolífero para os algoritmos foi dado pela reestruturação das redes de telefonia e comunicação e por mudança na estrutura de equipamentos físicos das máquinas mesmo. A gente saiu de componentes físicos com peças mecânicas para componentes sólidos. Então, essas mudanças contribuíram tanto quanto o desenvolvimento lá de processamento para que os algoritmos atingissem o nível de maturidade que eles têm hoje. Porque hoje eles têm disponível uma grande quantidade de dados para operar e a velocidade não é um problema para processar esses dados, né? É claro, sempre é um limitativo a velocidade, mas ele consegue ser gradativamente superado pelas novas pesquisas, né? Quantas informações são geradas? A gente tem aí unidades de medidas assustadoras, né, da quantidade de informação que é gerado hoje, graças à interligação às redes de computadores, sejam elas redes que ligam empresas, né, que ligam escritórios de uma determinada empresa, que geram dados e que inevitavelmente vão parar dentro do servidor na nuvem, sejam os dados gerados por pessoas físicas, como é o caso dessa figura, onde nos traz aí algumas informações impressionantes. Por exemplo, a cada minuto são gerados mais de 500 horas de vídeo no YouTube. Novas 500 horas de vídeo no YouTube a cada minuto. Nós temos esse acréscimo, né? Nós temos aí mais de 150 mil fotos por minuto carregadas no Facebook. Então, a quantidade de dados gerados aí, seja por pessoas ou por empresas, graças a essa estrutura de rede, comunicação e armazenamento, ela é cada vez maior, né? E como disse, é o ambiente que o algoritmo encontra todos os pré-requisitos para se desenvolver. Velocidade e dado. É tudo que ele precisa para se desenvolver. Aí vem a pergunta, né? Beleza, os algoritmos foram levados para dentro do computador, eles são trazidos para a máquina computável por meio da programação. Então, qual é a aparência dos algoritmos? A gente liga os algoritmos a palavras-chave aqui atualmente, que é inteligência artificial, aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, que são palavras-chave, né, muito usadas na ficção científica e que nos remetem aí a, normalmente, robôs com aparência humanoide, né, tentando conquistar algum espaço na humanidade, ou até mesmo destruir a humanidade aí, com iniciativa própria. E, na verdade, esses termos aí não têm, neste momento de maturidade, esse propósito, muito pelo contrário. Tudo que os algoritmos querem são ser agradáveis ao ser humano, porque os algoritmos estão ligados a quem... Essa vontade de ser agradável não é uma vontade própria do algoritmo, né? É a vontade de quem está desenvolvendo esse algoritmo, é o objetivo de quem desenvolve, e o algoritmo só é um reflexo disso, né? Então, os algoritmos procuram ser agradáveis para que a gente fique cada vez mais com os nossos smartphones, gerando dados, para que a gente inclua esses dispositivos e, por consequência, inclua os algoritmos a nossa vida, a nossa dia a dia, a nossa casa, o nosso escritório, e divida as informações que nós temos aí nos ambientes virtuais das redes sociais. Então, esse é a real aparência dos algoritmos que nós temos aí. E, então, a gente tem alguns termos que podemos entendê-los para essa nossa conversa de hoje aí, como sendo termos que designam algoritmos, que é a inteligência artificial,
aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda. Se a gente for organizar isso pela relação que elas têm entre elas, esses termos, gera essa distribuição gráfica aí. Inteligência artificial sendo uma coisa mais ampla, aprendizagem de máquina já como uma área de maior especificidade, e a aprendizagem profunda como a área mais dura, o núcleo mais duro desse processo aí. E fazendo parte dessa relação, nós temos a ciência de dados. Então, os algoritmos hoje, em matéria de desenvolvimento, em matéria do que a gente está consumindo e do que realmente nos influencia em decisões, que nos influenciam em estarmos, às vezes, tristes ou alegres até, esses algoritmos que têm tanta influência sobre nós, eles estão distribuídos nessas categorias. Aí. Eles fazem parte dessa família de inteligência artificial, aprendizagem de máquina e aprendizagem profunda. Se formos distribuir pela questão de tempo, né, uma distribuição temporal desses termos e, consequentemente, do que eles trazem atrelado a eles, o que se chama de inteligência artificial já começou a ser estudada, já procurou ser desenvolvida lá com o surgimento do próprio ENIAC, né? É claro que as pesquisas procuravam, mas estavam engateando, não tinham o que temos hoje, né, obviamente. Então, a gente tem a inteligência artificial, década de 80, a aprendizagem de máquina começa a surgir, e a partir de 2010, então veja que super recente, né? A gente tem aí, na verdade, no meio da década anterior, mas mesmo assim muito recente, o Deep Learning, ou aprendizagem profunda, surgindo aí como um algoritmo bastante autônomo, né? Então, vamos falar das definições aqui, só para a gente entender onde isso está, né? Então, o termo inteligência artificial, normalmente ele é usado de maneira mais geral para designar processos e algoritmos, né, que compõem um sistema que procura simular o raciocínio humano, simular a forma do humano, características do humano, né, a forma do humano pensar algo, entender algo. Então, a inteligência artificial designa todo esse conjunto de algoritmos que tem esse objetivo. O aprendizagem de máquina é uma inteligência artificial, né, por consequência, e eles já são uma família de algoritmos dentro da inteligência artificial que procura processar, ou vamos dizer aí, né, aprender é meio estranho, mas é isso mesmo, de forma autônoma. Ele exige ainda que um operador, um cientista de dados, um engenheiro, ou seja, alguém que faça mineração de dados, selecione um grupo inicial de teste para que ele faça a sua calibração ali, né? Esse processamento desse grupo inicial, para que ele, vamos dizer assim, aprenda com esse grupo inicial. E a partir dessa aprendizagem que ele teve nos testes, com os dados atribuídos a eles inicialmente, ele passa a ser capaz de operar de maneira autônoma naquela tarefa em que ele foi treinado. Então, a aprendizagem de máquina é nesse sentido. A máquina aprendeu por meio de um grupo onde ela pôde testar, um grupo de dados e parâmetros pré-selecionados, e a partir dali ela é autônoma. Já o Deep Learning, ele não exige que um grupo inicial de dados seja selecionado para que ele possa aprender. Ele é capaz de filtrar esses recursos iniciais aí. Por meio do que ele filtra esses recursos iniciais? Por meio de outros algoritmos. Então, veja que quando a gente fala em Deep Learning, Machine Learning, não é um algoritmo, é um conjunto de algoritmos funcionando de forma interrelacionada, né, formando um sistema que, ao final, é um processo único, né? Pelo menos aparentemente.
Então, o Deep Learning, a aprendizagem profunda, ele dispensa aquela mineração inicial. Ele é capaz, o próprio algoritmo que está sendo usado tem como uma de suas etapas a extração dessas características para ser usada dentro da própria rede. Então, com certeza, atualmente o Deep Learning, ou aprendizagem profunda, é o algoritmo a família de algoritmos mais sofisticada que nós temos atuando aí como inteligência artificial. Para a gente visualizar, né, quando fala ali em Deep Learning, a gente fala em redes neurais. E a ideia é uma rede mesmo de operações que simulem o processamento que o nosso cérebro executa. Então, o que nós estamos vendo aqui no slide seria um neurônio, como se comporta um neurônio de uma rede neural de Deep Learning. Então, é óbvio, é uma representação gráfica, né, desse neurônio, porque, na verdade, ele é um conjunto de formulações, né, um conjunto de fórmulas codificado em uma linguagem de programação, mas a representação aqui visual nos dá a entender aí, onde nós temos pesos que são atribuídos a entradas iniciais. Esses pesos, eles são, dependendo do algoritmo que está sendo usado, autocalibrado, né? Eles vão se calibrando durante a execução da própria rede. A gente tem uma função de entrada que processa e usa esses pesos, e a gente tem a ação, a função de ativação, que seria o quê? A sinapse que o neurônio humano faz lá. O pulso que o neurônio dispara, né, a sinapse dele, é dado por essa função de ativação. Então, esse componente é um componente individual que, por si só, não faz muita coisa, mas quando for encadeado em grupos, ele consegue executar, pelo algoritmo que está sendo usado nessa rede neural, o processamento de informações que pode ser de vários tipos. As redes neurais, elas podem ser preparadas para lidar com imagens, com textos, com o que o desenvolvedor pretender fazer lá. É uma questão de simplesmente organizar esses algoritmos, né? Ok, aqui nós temos um exemplo dessas aplicações de rede neural. Em 2018, a gente teve um algoritmo que a Google lançou como parte da sua família de desenvolvimento de Deep Learning, chamado AlphaGo, onde esse algoritmo, ele é um algoritmo de redes neurais, né, de múltiplas camadas. Ele é classificado como Deep Learning, né, aprendizagem profunda. E o que foi feito com ele? Não foi ensinado a esse algoritmo jogadas, por exemplo, de xadrez. Foi ensinado a ele os movimentos das peças. Então, a entrada lá na rede neural foi o movimento das peças de um tabuleiro de xadrez, um tabuleiro de soja, um tabuleiro de Go. E ele processou, por meio da rede neural, essa entrada, esses movimentos, e ele criou jogadas, ele criou estratégias. Estratégia de abertura do jogo, estratégia de avanço, estratégia de proteção, no caso do xadrez, do rei. Ele, processando de forma autônoma, criou essas estratégias. E o incrível é que ele se tornou, em curto período de tempo, campeão, né, nessas categorias de jogos. Então, ele foi capaz de criar uma gama de processos, de jogadas, que praticamente resume o que a humanidade criou até hoje nesses jogos aí. Ele foi capaz de ganhar de jogadores humanos e também foi capaz de ganhar de todos os algoritmos já existentes de jogos.
porque ele não usa o conceito de força bruta. Os algoritmos presentes até então para jogos, para desafios, né, de jogos, usavam a força bruta, ou seja, testavam milhões de jogadas por segundo lá para escolher uma delas. O AlphaGo ele analisa no máximo 60 mil jogadas por segundo, enquanto outros algoritmos analisavam milhões. Então ele é muito mais eficiente. E aqui a gente tem, né, em 9 horas ele já era capaz de jogar uma partida de xadrez com jogadas sofisticadas. Em 12 horas, era capaz de jogar uma partida de Solji. E em 13 dias, era capaz de jogar uma partida de Go, que dá o nome aqui, né, AlphaGo, que é considerado um dos jogos tabuleiros mais complexos que tem aí. No Netflix entrou recentemente, quando o Gabriel fala, né, um tema atual, por toda a questão que a gente vê recorrente na mídia sobre a influência dos algoritmos, entrou no Netflix um documentário sobre esse algoritmo, esse processo, sobre o AlphaGo. Vale a pena dar uma olhada nele. Ok, e como por dentro, uma rede neural? É exatamente isso daí. O que nós lá vimos como uma figura que simula um neurônio, como nós vimos lá uma rede interligando, setinhas, com as coisas ocorrendo, isso é uma representação. Internamente, as redes neurais e, consequentemente, os algoritmos de Deep Learning são sequências de códigos, como esses que estão em tela aí, escrito, desenvolvido por uma equipe, no qual o operador pode, de repente, quem tem interesse, usar, adaptar esse código, ou pode, como é mais normal atualmente, utilizá-lo sem mexer nos aspectos internos desse algoritmo. Então, aí, a aparência dos algoritmos hoje, eles estão camuflados por caixas, né? Como são essas daqui, ó, TensorFlow, PyTorch, são nomes de bibliotecas computacionais que executam algoritmos de Deep Learning, Machine Learning. E se você quiser conhecer um pouco mais, eu recomendo que entre no site do TensorFlow, que é em português, e lá tem até um manualzinho de como começar a brincar com isso, como começar a usar isso. Vai exigir alguma familiaridade de programação, mas nada excepcional. Então, os algoritmos, eles estão escondidos atualmente. A gente, na maioria dos casos, não consegue ver o algoritmo. O que a gente vê é o resultado do algoritmo sobre a nossa vida, mas não o algoritmo propriamente dito. Aí vem, né? Como os algoritmos nos influenciam? Eu escolhi dividir em 3 eixos aqui, para a gente ter uma noção disso, né? Mas tem aspectos muito maiores do que esse daqui. Então, primeiro, indivíduo e sociedade. Os algoritmos atualmente, eles estão embarcados em qualquer equipamento computável. Então, seu celular, seu smartwatch, alguns aparelhos até de audição, possuem algoritmos ali dentro que processam informação e inevitavelmente recolhem muita informação. Então, atualmente aí a gente pode imaginar cada ser humano como sendo um poço de petróleo, onde os algoritmos estão fazendo o papel daquelas máquinas de perfuração, de extração de petróleo, bombando diariamente lá e extraindo esse material bruto e depois vira algo de muito valor no mercado aí. Então, cada ser humano é um poço de petróleo hoje, onde o petróleo são os dados e a máquina que está extraindo isso são os algoritmos embarcados nos nossos equipamentos eletrônicos. Então, para ter uma ideia aí, esse trabalho de 2018, ele descreve que um celular com um Android é capaz de recolher 900, fazer contato com o seu servidor 900 vezes em 24 horas, enviando informação do usuário para esse servidor.
sendo uma delas, né, a própria localização do usuário. Então, se você não tem esse conhecimento, se você acessar aí, abrir o seu smartphone Android e acessar o Google Maps, procurar lá a sua linha do tempo, você vai ver que desde quando você tem o celular Android, não importa se seja esse que você está ou outro, se você manteve a mesma conta, você pode olhar onde você estava nesse horário há 4 anos atrás. Vai ter armazenado lá e vai estar disponível para você e, obviamente, para a empresa que recolheu essas informações, né? Então, a privacidade é algo bastante subjetivo aqui. Ela não está... As empresas alegam, né, que ela existe, mas ela não existe no fato de ela não recolher informação. Ela existe no fato de ela recolher informação e se comprometer em manter essa informação anônima. Mas as informações são recolhidas. Redes sociais. As redes sociais entram exatamente nessa questão da privacidade e do indivíduo e sociedade, né? O próprio Facebook já foi penalizado em anos anteriores aí, por realizar testes de algoritmos com seus usuários sem permissão e conhecimento dos usuários. Então, alterava-se o algoritmo para que ele se comportasse mostrando notícias alegres para um determinado grupo, como um experimento da saúde. Tinha o grupo de teste, o grupo de controle, e outro grupo não recebia notícias alegres. Ou se não, se a pessoa começasse a postar notícias alegres no dia dela, o algoritmo inseria notícias que potencialmente eram conflitantes para ela e avaliava ao final do dia como estava o humor dela. Então, esses testes foram realizados pelo Facebook no ano de 2012 e tem denúncias de vários anos seguintes aí. E não só por ele, né? É um exemplo aqui na notícia. E que tem um potencial muito grande destrutivo para a privacidade e para as relações sociais. Tem até recentemente, agora, entrou no catálogo do Netflix, um documentário chamado Dilema das Redes Sociais, que traz ex-engenheiros de softwares que trabalharam nessas redes sociais, falando da experiência deles nesse ambiente e do que eles fizeram para contribuir com isso. Eu costumo pensar que o que acontece com as redes sociais hoje é o que aconteceu com o amianto lá na década de 70, 80, né? Era usado indiscriminadamente e precisou aí de 30 anos para poder perceber que ele era tóxico, poder perceber que o trabalhador que usava ele ou quem tinha ele em casa estava exposto a um risco aí grande. Então, eu imagino que as redes sociais daqui a 30 anos, os algoritmos atuais usados nas redes sociais daqui a 30 anos vão ser avaliados também dessa maneira, como bastante prejudiciais. E aí a gente tem os algoritmos também influenciando no nosso conceito de estudo e no nosso conceito de profissão. Coisas simples como o próprio Office. Quem assina o Office 365, que tem as atualizações constantes, né, está usando ali, ou tem pelo menos disponíveis, ferramentas de Deep Learning de última geração, para você montar a sua apresentação da escola, para você montar a sua apresentação do trabalho. E, como pode ver no exemplo aí, o fato de estar escrito ali em tela comercial Planes Fly, voos comerciais, já faz com que o algoritmo de Deep Learning embarcado no PowerPoint identifique que você está falando sobre voos, aviões, e sugere imagens ali, o seu layout do slide, de aviões, aeroportos. Então, isso é um algoritmo de aprendizagem de máquina atuando no seu dia a dia e que pode fazer, você ter acesso a isso, pode fazer muita diferença nos seus estudos, na sua vida profissional. O professor que pega um trabalho teu bem formatado lá, vai pensar, nossa, né, ele caprichou aqui, ele dedicou um tempo, um bom tempo a isso. E, de repente, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que você tem acesso a ferramentas, a algoritmos que ajudaram você ou que fizeram para você o trabalho de organização e que você está recebendo crédito. Então, com isso, quem não tem acesso a esses algoritmos vai ter que se esforçar bastante para competir com quem tem.
no ambiente educacional e no ambiente profissional. A gente tem, por exemplo, aqui feito totalmente autônomo, onde é feita a transformação do texto em caracteres computacionais, era um texto escrito por uma caneta, né, digital, e até mesmo a preparação do layout. Então, o que alguém demoraria aí algum tempo e de repente não ficaria tão bacana por não conhecer todos os recursos, é feito em 3 cliques porque tem acesso a esse algoritmo. Então, isso sim influencia. Mas aí você pode estar falando, né, tá, isso não vai influenciar na carreira ou nos estudos, porque esses algoritmos estão falando de uma maquiada no conteúdo. O conteúdo sempre vai ser de autoria da pessoa, né? A gente tem aí um avanço numa área de Deep Learning, que é a área de processamento de linguagem natural, que iniciou muito recentemente, em 2018, e que quebra esse paradigma, quebra esse pensamento, pelo menos, ou que faz com que, no mínimo, a gente fique mais atento a isso no ambiente de estudo e ambientes profissionais. A gente teve, em 2018, pela primeira vez, algoritmos computacionais superando a interpretação de um ser humano de texto. Então, a gente tem esse teste chamado SPLAD, que é baseado em milhares de perguntas feitas a respeito de 500 textos da Wikipédia, e são perguntas objetivas, são perguntas interpretativas, algumas são perguntas equivocadas propositalmente para quem está sendo questionado identificar e falar, essa pergunta não tem resposta, ela não tem lógica, e somente em 2018 houve algoritmos capazes de superar o ser humano nisso. E vejam, o curioso é que em 2018 o ranking humano era 82.000 e os rankings computacionais que superaram ele, dos algoritmos, 82.600, 82.400. Então veja que muito próximo, né? Agora a gente pega 2 anos depois, os algoritmos já passaram da casa dos 90.000 em pontuação de interpretação no teste. E o ser humano, ele aumentou o seu resultado, mas ele parou ali na casa dos 86. Então, o máximo teto desse teste é 100, né? 100 mil. Então, os algoritmos aí estão se distanciando do ser humano. E isso entra aqui em estudo e profissão, porque geram recursos que podem mudar a nossa relação com o conhecimento, aí, na produção do conhecimento. Veja esse texto aqui, eu vou ter que ler esse texto, porque é importante para exemplificar. Esse texto ele foi gerado por meio de uma ferramenta de NLP, né, de processamento natural de linguagem, onde eu escrevi o segundo parágrafo. Ó. Eu tenho um amigo muito estudioso. Ele planeja se formar na universidade e seguir a carreira de pesquisador, mas ele está muito cansado. Até aí foi o texto que eu escrevi. Aí eu pedi para o algoritmo completar esse texto. Olha o que o algoritmo gerou, né, por Deep Learning. É difícil manter a motivação para escrever artigos quando você se sente constantemente cansado. Segundo a literatura, os homens são capazes de usar táticas para superar o cansaço e manter a função cognitiva. Por exemplo, eles podem tirar cochilos curtos, descansar o máximo que puderem ao longo do dia ou consumir cafeína. Então, é uma situação onde, pensando aí nos estudos, o texto gerado não vai ser encontrado por uma ferramenta de plágio, porque ele é único. Ele foi um texto gerado de forma única, gerado por meio de Deep Learning. E apesar dele estar meio não natural em alguns aspectos, ele segue uma naturalidade que passaria desapercebida pela maioria dos leitores aí. Se perguntar se foi uma máquina que gerou, né? Tanto é que tem uma outra família de algoritmos de NLP, de sistemas, né? Que é a GPT, onde esse modelo GPT-2 também é de 2018 e usa 1,5 bilhões de parâmetros na sua rede neural.
ela chegou a resultados tão convincentes na geração de textos fictícios que a empresa, o grupo, que é o OpenAI, decidiu não publicar na íntegra os seus algoritmos, publicou pedaços dele, porque julgou que poderia potencialmente ser usado para gerar fake news aí. Isso a GPT-2, 1,5 bilhões de parâmetros. Estamos atualmente na GPT-3, que tem 175 bilhões de parâmetros para geração de textos. Não foi ela que gerou esse texto aqui à esquerda, tá? Não foi ela, não, senão o texto teria outra característica aí. Então, vejam que a geração do próprio texto, do próprio conhecimento, vai ser possível. Parece longe, mas a gente vai ter, com certeza, embarcado no Word, esse tipo de situação nos próximos anos, onde você começa uma frase e o Word sugira todo o parágrafo para você, toda a frase para você. Então, veja, volto a dizer, quem tem acesso a esses algoritmos vai ter uma vantagem no estudo e na atuação profissional enorme em relação a quem não tem. E aí a gente tem, decorrente dessa interpretação que as máquinas conseguem sobre textos e sobre o que nós conversamos com ela, que na verdade são transcritos como textos interpretados pela máquina, a gente tem uma família de assistentes virtuais que também são uma mudança, vão representar uma mudança de paradigma na educação e na atuação profissional. São os famosos assistentes aí, né? Cortana, Siri, o Google, a Alexa e muitos outros aí. Grandes editoras como Thomson, elas estão desenvolvendo estudos sobre como essas assistentes vão ser crucial para os alunos nas próximas décadas. Isso significa que o aluno que tiver acesso a uma assistente virtual com um algoritmo mais refinado terá como suporte um professor de reforço que apresentará para ele exemplos, apresentará para ele conteúdos num diagnóstico muito preciso daquilo que ele necessita para entender aquele contexto lá. Então, se ele está estudando matemática e é uma pessoa com características mais algebristas, a assistente virtual vai poder oferecer para ele, por meio de seus algoritmos, representações mais algébricas de conceitos de integral, derivada, para ajudar ele na interpretação do conceito. Então, o assistente virtual também traz um conjunto de algoritmos que vai influenciar diretamente no estudo e na profissão. E aqui é um fato curioso, essa pesquisa aqui de 2018, ela nos traz como os países consomem, feito pela Telefônica, né? Certos países consomem ou usam as assistentes virtuais. E o fato curioso é ver como o Brasil, 34% da amostra conhece e usa assistentes virtuais. Veja que é um número bastante grande, que perde para os Estados Unidos, mas ganha de todos os outros aí, inclusive dos nossos vizinhos aí. Então, temos uma tendência, o país uma tendência muito grande a consumir essas tecnologias, né? E esses assistentes não são somente para você estudar. Você tem assistentes virtuais, vamos chamar assim, que impressionam muito mais do que esses disponíveis no celular. E são para um nicho mais específico. Um exemplo disso é o IBM Watson. Esse sistema, que é composto pelos algoritmos de Deep Learning, ele é um serviço oferecido pela IBM, não por acaso a IBM tem um computador mais rápido, né, que a gente viu anteriormente lá, para responder questões voltadas a um público específico. Isso significa o quê? Ele pode ser um Google para uma empresa e para um escritório de advocacia. Ele pode ser, você consegue contratar esse serviço.
Você consegue contratar o Watson para um escritório de advocacia. Ele é capaz de analisar os dados desse escritório, se eles estão carregados, né, em meio digital, em serviços como o Google, o Azure da Microsoft, a AWS da Amazon, consegue processar esses dados, entendê-los semanticamente e cruzar isso com, por exemplo, o que foi publicado no Diário Oficial, com as últimas jurisprudências, com tudo que for produzido dentro da mesma língua ou não, para para auxiliar quem usa o serviço. Esse auxiliar pode ser responder perguntas específicas, pode ser formular peças inteiras de atos jurídicos, pelo menos uma sugestão de peça, que depois pode ser analisada. Então, o Watson, eu queria trazer para vocês aqui alguns vídeos que tem no YouTube da própria IBM apresentando o Watson, mas eu fiquei com medo que a live levasse um strike, né? Mas procurem depois no YouTube lá, IBM, Watson, e assistam o que ele é capaz de fazer. A publicidade, a propaganda dele já assusta um pouco. E o Watson, como esse grande assistente virtual, encontra na saúde um dos seus nichos aí. E atualmente, no Brasil, pelo menos, o maior nicho dele é o Watson Wellness, que é um assistente virtual para hospitais inicialmente, agora ele está aberto a clínicas, de forma geral, onde você pode contratar esse serviço, como eu disse, né? E ele vai analisar os seus dados que estão disponíveis, e que você está gerando, que estão carregando no servidor lá seu na nuvem, no hospital, mas também analisar todos os dados que estão disponíveis para ele no mundo. Então, isso significa o quê? Que se hoje foi publicado um artigo sobre um tratamento de câncer de mama, em questões de segundos, ele já leu esse artigo, ele já fez aquela interpretação que a gente viu que os algoritmos estão sendo capazes de fazer, e ele vai saber contextualizar, numa pergunta sua aqui, os resultados daquela pesquisa, verificando se tem uma ligação sobre os antecedentes do seu paciente, sobre o que você está descrevendo na ficha do seu paciente lá e que sugerir tratamento para aquele paciente. Ou até mesmo indicar que aquele paciente, o que você deve observar no preventivo dele, porque pelos precedentes dele, e pela literatura, e pelo que ele tem de base de dados de todos os outros hospitais no mundo aí que ele atende, tem forte chance de ter tais problemas de saúde. Então, ele foi lançado em 2015. Em 2016 já começou a ser usado aqui no Brasil. A gente tem hospitais particulares, hospitais do SUS, que aderiram ao Watson, né, como uma ferramenta de trabalho. E ele tem uma versão direcionada à oncologia, onde, nesse período de 2016 para 2017, 2016 para 2020, ele saltou na precisão dele de diagnóstico de câncer, saltou de 30% a 40% para 95% de precisão nos diagnósticos que ele consegue obter pelas radiografias, pelos exames, né, gráficos, e também pela ficha de histórico do paciente. Então, a IBM, ela aposta fortemente no Watson como um assistente para o ramo de saúde. E atende vários ramos, né? Mas esse é um grande nicho que ela explora com esse algoritmo de Deep Learning, esse sistema de Deep Learning. E os resultados são impressionantes. A gente tem nas bases de dados científicas aí comparações, e com exceção de alguns resultados de países asiáticos, que têm um tratamento, às vezes, diferente, né, muito diferente do que se adota, a precisão dele fica em torno de 95%. Então, a provocação é essa, né? Esses são algumas influências que a gente tem aí em nossas vidas, e não são as únicas.
elas podem ser exploradas aí. Se você entrar, por exemplo, lá no site do Watson, você pode fazer testes lá, você pode até adotar ele de maneira como teste por um período de acho que 3 meses aí, para você avaliar se ele é interessante ou não. Então, vale a pena visitar esses espaços. É isso, Gabriel. Muito obrigado, Érico. Parabéns pela apresentação. Eu não sei se ela me deixa otimista, se me deixa chocado, se me deixa com medo do que vem pela frente, né? Você citou aí o documentário Dilema das Redes, né? Um dos mais assistidos da Netflix hoje. Quem assiste já fica sempre espantado. Eu recentemente li um livro também dos Engenheiros do Caos, que eu recomendo muito, que mostra a influência de algoritmos, na verdade não são dos algoritmos, né? São as pessoas que estão programando os algoritmos, como você disse, mas como estão usando isso para influenciar eleições mundo afora, né? O Brasil é citado nesse livro o tempo todo, mas a gente tem um exemplo muito claro dos Estados Unidos, do Brexit e tudo mais. Então, assim, que eles estão presentes, estão transformando nossa vida, é certeza, né? A gente está vivenciando isso o tempo todo. E me chamou a atenção a sua fala e sua comparação com o amianto, né, das redes sociais. Será que daqui a 30 anos a gente vai olhar? Hoje o amianto sendo banido. Será que a gente vai conseguir banir? Depois a gente entrar nesse mundo, será que a gente vai conseguir realmente banir? A gente vai banir, cara. Se me permite, o que vai ser banido é essa categoria de algoritmos, como eles são, o que eles exploram hoje vai ser visto como uma coisa muito prejudicial, a forma como eles exploram hoje o ser humano e as relações. Então, a ferramenta a gente não vai deixar de ter, mas os algoritmos vão ter que mudar. Uhum. Para a gente iniciar aqui as perguntas, gostaria de começar fazendo uma. Você mostrou muito. O algoritmo ele foi criado, o objetivo dele é desenvolver uma tarefa para a gente, né? Mas você mostrou várias ferramentas que a gente já tem um algoritmo pronto que nós podemos utilizar, que a gente pode aproveitar isso. Mas a minha pergunta é mais no sentido de como eu posso aprender a criar um algoritmo, como eu posso, para a gente não ficar sempre correndo atrás, pegando o que já está criado, a gente, principalmente aqui nós estamos em meio de acadêmicos e tal, como que a gente pode utilizar isso a nosso favor, criando e tal, de onde que a gente vai tirar essa preparação? Que hoje no Brasil, talvez, corrija se eu estiver enganado, somente o pessoal da ciência da computação, algumas engenharias que estão tendo contato com isso, né? Como que a gente pode utilizar isso melhor na formação dos nossos profissionais, nossos estudantes? Ótima pergunta, Gabriel. O que a gente tem de cenário no Brasil é de não haver uma institucionalização da importância do processo de programar. Nos Estados Unidos, isso também não ocorre de maneira pelo governo, mas ocorre por iniciativas privadas, né, pelo modelo que eles têm lá, econômico e tal, mas ocorre campanhas em que recorrentes de incentivo à programação, onde trazem atletas da NBA, por exemplo, que ganham também dinheiro com programas que criaram, com apps. Então, traz assim, desmistifica a ideia de que a programação são para alguns escolhidos. No Brasil, a programação, que é a elaboração do algoritmo, transcrever esse algoritmo para o computador, ela está com o mesmo estigma que a gente tem da matemática, de que não é para qualquer um, que aquilo a pessoa tem que ter ele tem que ter o dom, ele tem o dom, ele consegue entender matemática, ele tem um dom, ele programa. Quando, na verdade, não é isso. O ato de criar algoritmos, e a gente entende aí, quando fala em programar, criar o algoritmo e levar ele para o computador, é um hábito, é um exercício, assim como a matemática, que você pode se familiarizar por meio da execução. Então, na verdade, os nossos estudantes têm que correr atrás do prejuízo de não ter sido preparado para isso, porque, inevitavelmente, ele vai precisar desse contexto. A gente pega, por exemplo,
softwares que eu estou familiarizado, softwares de engenharia. Nem todos os recursos que o engenheiro precisa tem no menu de botões do software, porque o menu de botão, ele é elaborado, os menus de botões, ele é elaborado com pesquisa de quais recursos são recorrentemente utilizados. Mas todo software de engenharia disponibiliza um ambiente de programação para você criar ações que não estão nesses botões. Então, se você souber programar, você pode criar essas ações e não precisa comprar um segundo software. Você pode expandir a sua atuação com aquilo. Então, a formação profissional, hoje, do estudante, vai exigir dele uma procura individual por esse conhecimento, assim como ele tem que procurar sobre um segundo idioma, o inglês, ou o mandarim, dependendo do que ele está trabalhando aí. Então, onde encontrar essa formação? A gente vê vários cursos, incluindo disciplinas de programação na sua estrutura, mas se isso não ocorre na sua graduação, tem que procurar por meio das bases de ensino na web. Né? Tem vários ambientes de ensino na web onde você vai pagar aí, às vezes, R$5 por um curso de 40 horas de programação, que vai te tirar do zero lá e vai te levar numa situação que você consiga entender esse contexto. Então, infelizmente, Gabriel, é uma jornada individual atualmente. Não é uma política pública, não é um incentivo, uma estrutura montada para isso. É uma jornada individual procurar conhecimento para sair dessa posição passiva de só consumir. E quando você fala em consumir, é um perigo enorme, porque a gente já teve casos de acadêmicos, por exemplo, já participei de banco, que usou algoritmos prontos da internet, que é o famoso salto no escuro, realmente é assim que chama quando você usa uma caixa fechada sem conhecer, foi para a banca, chegou na banca, o algoritmo estava errado, consequentemente, os processos dele estavam errados. Então, o profissional precisa se preparar para reconhecer isso. Aí, já emendando nesse mesmo assunto, uma pergunta da Suzy Dourado, se seria possível a bioinformática ser uma disciplina obrigatória nos cursos da área de saúde? Eu não consigo avaliar, né? Eu conheço a bioinformática pelo conjunto de bibliotecas que eu uso e pelos alguns processos que eu precisei utilizar até mesmo no meu doutorado, como snakes de rede, que tem uma relação muito forte lá com a bioinformática. Não sei se seriam obrigatórios, no sentido de que isso resolveria, mas sem dúvida que seria uma grande ferramenta para expandir a possibilidade de atuação do pós-graduando nos aspectos profissionais mesmo. Ele poderia ali ter um contato que colocasse no radar dele a possibilidade, por exemplo, de desenvolver aplicativos, a possibilidade de realizar pesquisas por simulação, onde ele criaria as redes de simulação. Então, tudo isso entraria no radar do pós-graduando lá, que sem essa disciplina, de repente, não estaria presente. Né? Então, o quanto isso afeta na formação do pós-graduando, no aspecto da saúde, eu não sei dizer, mas colocaria esses aspectos no radar aí, sem dúvida. Ainda nessa temática de saúde, né, acho que é o tema do evento, você pegou, no final da sua apresentação, mostrou aí o Watson, né, já é uma realidade. Com a pandemia, a gente viu também muitas startups que foram incentivadas a trabalhar com saúde, logo saíram diversas ferramentas para medir a temperatura das pessoas, levantar dados, e ao mesmo tempo a gente tem um celular, um relógio como esse que está medindo a minha frequência cardíaca, está vendo se eu faço atividade física ou não, um aplicativo que faz isso, o celular que é a primeira coisa que a gente pega quando a gente acorda e a última coisa que a gente pega antes de dormir, que monitora aí o quanto nós estamos dormindo ou não. Como que você vê isso no futuro próximo afetando aí essas questões de diagnóstico na saúde, a gente trabalhar esse Big Data tanto como forma de diagnosticar doenças, comportamentos e tratamentos também?
Gabriel, a IBM avalia, aí nos estudos do Watson, que o que é aproveitado do histórico médico de um paciente é 0,5. Então, 99,5 é perdido. São radiografias que nunca mais são revistas, são tomografias que nunca mais são revistas, são um conjunto de dados enorme, né? 99,5 é simplesmente descartado. E a proposta da IBM é que isso não ocorra, porque com essa indexação que o Watson faz sobre a base de dados dos seus pacientes, mantendo um perfil individual de cada paciente, você não perderia nada disso. E eles estimam que, ao não perder nada, 20% das mortes decorrentes de um diagnóstico mal sucedido ou do não diagnóstico de algum problema de forma prévia seria evitado no mundo. Então, a empresa IBM avalia que 20% das mortes no mundo decorrentes de problemas de saúde poderiam ser evitados se esse sistema fosse adotado de forma global, né? É claro que ela tem os interesses dela, vai fazer a propaganda dela para essa adoção, mas aí a gente tem uma ideia do potencial, né? Sem dúvida que o potencial é grande. Uma das questões que os algoritmos têm sido usados hoje, principalmente tanto de redes sociais quanto de outros também, a própria Netflix faz isso, o Google e tal, que é o direcionamento de informações para a gente, né, com base no que a gente consome, no que a gente compra, o que a gente pesquisa, o que a gente assiste, e vai direcionando conteúdos semelhantes. Aí uma pergunta aqui da Suzy Dourado novamente, seria um ponto negativo dos algoritmos o condicionamento que eles nos apresentam, pois são sugeridos temas relacionados sempre à última pesquisa que a gente realiza. Então, a pergunta dela mais na questão científica, se essa bolha, que a gente sempre fala muito da bolha social, ela também pode existir numa bolha acadêmica, alguma coisa desse sentido? No caso, o diferencial apresentado pelo Watson, nesse sentido, e por deep learners dessa família, eu estou usando sempre o nome Watson mesmo, não uma categoria, porque ele é muito pioneiro nisso, né? Então, a gente pode usar ele. Ele faz, não é uma seleção taxativa, ele faz uma interpretação dos dados. Então, essa apresentação essa interpretação dele é influenciada por mudanças no panorama das publicações científicas, por exemplo. Então, se houver um aumento nas publicações científicas, dando bons resultados com determinado tratamento, ele incorpora isso, começa a sugerir esse tratamento como uma alternativa. Então, ele é influenciado, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Não é por você pesquisar que ele vai te retornar sempre aquele mesmo processo. Ele vai te sugerir os processos com base no que ele interpretou. Ele não está usando você como uma escada para ele montar o entendimento dele sobre aquele paciente ou aquele tratamento. É o contrário. Ele te apresenta o que ele interpretou sobre aquilo. Então, é o processo inverso. E pegando um outro ponto também da sua fala, você mostrou aquele exemplo que você começou um texto e a ferramenta completou, né? Assim, para mim, eu que sou jornalista, é assustador isso, né? Eu vejo minha profissão cada vez mais é uma das que vai perder espaço. Infelizmente, a máquina vai tomar espaço, o designer também, que você mostrou ali, dos templates que o próprio PowerPoint nos mostra, é outra profissão também que vai ser substituída em breve e tal. Mas minha pergunta é mais relacionada à questão acadêmica mesmo, daquela geração de textos. Como que isso pode afetar, você já até na sua fala disse, né, que essas ferramentas para captura de plágio não vão pegar, que é um texto original que foi gerado ali pela máquina. Mas será que assim, vai ser normal o pesquisador,
o aluno de pós-graduação, ele vai simplesmente inserir os dados ali e quem vai escrever o artigo, por exemplo, quem vai buscar as referências bibliográficas vai ser o algoritmo? Gabriel, falando primeiro sobre a primeira parte da sua fala, a questão da profissão, né? A gente não tem muito hábito de acessar a página do MSN, né, da Microsoft, como tela inicial, mas se vocês derem um pulo na página do MSN, mantida pela Microsoft, aquelas notícias que estão lá, elas foram selecionadas e previamente editadas por um robô, Deep Learning. Aquela seleção, aquela disposição de que notícia está onde, é um portal que não tem qualquer interação humana. Inclusive, ele traduz notícias de outros idiomas e formata ela para disponibilizar ali. Então, ele é totalmente gerenciado por Deep Learning da Microsoft. Aquela página lá, não tem interação humana. Por isso que, às vezes, entra numa notícia lá e vai lendo, em português, principalmente, que é o maior limitativo hoje, porque as ferramentas são pensadas originalmente a sintaxe semântica do idioma inglês. Às vezes, está lendo uma notícia lá, fica meio sem pé, sem cabeça, por conta disso. Mas não se preocupa, estaremos todos juntos, viu? Nessa agonia aí, porque os desenvolvedores do centro de pesquisa da Alibaba, né, que é praticamente a Amazon chinesa aí, eles projetam que em 20 anos já vai ser possível ter CEO totalmente como Deep Learning. Não ter a pessoa física, um CEO físico numa empresa. Ele ser gerenciado totalmente por Deep Learning. E, na verdade, o Watson vende como um dos serviços isso. Ele pode ser contratado como um CEO da empresa. Você pode ter ele como a Deep Learning que gerencia a sua empresa lá, dando os rumos que ela vai tomar. Então, está todo mundo nessa alça de mira aí. Ninguém sabe o que vai ser daqui a 20 anos. E sobre a questão dos textos, não sei se vai ser, como vamos lidar com isso, mas que essa ferramenta vai estar disponível, vai. Os primeiros textos, os primeiros resultados com o GT3 aí, já são assustadores, assim, no nível de compreensão. Ele consegue, com um parágrafo, manter a mesma coesão de escrita em todo um texto. Tem teste com textos gerados até de 9 páginas, onde foi iniciado com um parágrafo montado no estilo poesia, e ele manteve as 9 páginas em poesia. Então, gerado completamente lá. É claro que, nesse momento de desenvolvimento aí, ele não se preocupa em informações verdadeiras. Então, ele cruza informações e gera uma história. Então, uns exemplos do site lá, começa falando de um professor, e ele descreve toda a carreira do professor, buscando informações de universidade. Ele cita a universidade tal, ele atuou em tal cadeira, na universidade tal, ele coordenou o centro. E você procura pelo centro, tem aquele centro que ele citou. Você procura, mas não existe esse professor fictício. Então, assim, o nível é muito fácil de acreditar no que ele gera. Então, essas ferramentas vão estar disponíveis. E como a gente vai lidar com elas é uma incógnita. O que vai ser possível aí? Já que não são detectáveis, né? Acho que é o mesmo que tem ocorrido bastante com as fake news, né, também. São informações muitas vezes já são geradas por robô, né, a maior parte das vezes, visando um determinado interesse, e ela aparece como uma notícia, né, um formato de notícia, mas com informações completamente falsas, né? É um mundo que a gente precisa aprender a conviver e não será fácil. Uma próxima pergunta, você falou bastante sobre a questão de velocidade, né, cada vez maior, tanto a velocidade de processamento, mas a gente está entrando na era do 5G. Como que essa tecnologia já está disponível em alguns países, no Brasil ainda um pouco atrasado nisso, mas como que ela pode acelerar ainda mais esse processo que já tem sido muito rápido, e como que a gente está se preparando para isso? Olha, a gente vai ter uma nova dobra aí
de algoritmos, de coleta de dados, uma nova gama de produção de dados aí que nem existe um panorama desenhado do que se espera se o 5G for adotado de maneira geral. Porque a gente vai ter a possibilidade de coletar informações praticamente de maneira contínua, sem que o usuário perceba isso. Porque atualmente são coletadas informações em espaços de tempo para que não afete a rede de comunicação do usuário, para que não deixe o celular dele lento, né, por esses envios. Com o avanço dos próprios processadores, principalmente, como processar não é o que acontece na prática com esses dados, eles não são processados no nosso celular, são enviados brutos e processados na nuvem lá por quem está coletando. Então, com o 5G, essa limitação acaba. Aí a gente tem, vamos pegar aqui um exemplo dos carros autônomos, ou de coisas mais perto da nossa realidade, o Android Auto lá, o sistema do Android para veículo. Ele recolhe informações desde temperatura do motor, até pressão apoiada no acelerador, pressão apoiada no freio, ele registra tudo. E a gente vai ter a possibilidade de ser comunicado de maneira em tempo real, com algum deep learning, e de repente pode indicar ou interferir na condução do carro, mesmo não sendo um carro autônomo, interferir para evitar algum tipo de acidente ou dar um diagnóstico ali em tempo real. Então, a gente tem N possibilidades aí de interação. Uma outra pergunta aqui feita pela Suzy Dourado, sobre a questão com o aumento de crimes cibernéticos, ela diz que leu sobre a possibilidade de uma pessoa abrir uma conta numa rede social, por exemplo, no Facebook, já ter que ser atrelado ao seu CPF, por exemplo, até a questão dos perfis fakes e tudo mais. Ela pergunta se isso não seria ainda mais prejudicial de alguma forma. Essa proposta, que inclusive tem leis, né, no Brasil, projeto de leis para isso, ela está mais ligada à forma atrasada com que os nossos gestores e legisladores entendem a internet, porque isso não vai garantir segurança alguma, isso não vai garantir, não vai evitar fraude alguma. O Google consegue te reconhecer por meio de 2 fotos. Se você fornecer 2 fotos, for usuário dos serviços Google, fornecer 2 fotos suas, ele sabe quem é você. Isso significa que as empresas que têm que ser responsabilizadas. Quem tem que ser responsabilizado é a empresa que está ganhando dinheiro por meio desses processos fraudulentos. É Facebook, é o Google, as empresas que ganham com isso. Porque por meio dessa fraude, ela só é tolerada, ou pelo menos feita uma vista grossa aí, porque ela, de uma forma ou de outra, gera algum tipo de benefício para as empresas. Senão elas conseguiriam evitar isso, porque elas sabem, tem como diagnosticar se aquela pessoa existe mesmo ou se é uma conta fake. Então, essa legislação de tentar passar para o cidadão a responsabilidade, ela não vai evitar absolutamente nada. Ela só evitaria se ela atribuísse às grandes corporações, às grandes empresas, a responsabilidade pela fake news, a responsabilidade pelos perfis falsos lá. Aí teríamos um cenário de combater isso. Caso contrário, não vai ser combatido. E a dificuldade é estabelecer um ambiente jurídico para isso, né? A União Europeia, eu acho que é a que conseguiu mais avançar nesse aspecto, né? Os países que fazem parte da União Europeia, lá o cidadão tem direito a falar para o Google esquecer ele. Então, você entra lá na sua conta do Google e você não apaga seu perfil e nem apaga seu histórico. Você literalmente remove do servidor da Google toda a informação sua. Então, ele não aquilo lá não faz parte mais da indexação. Então, é algo que a gente não pode aqui, porque isso daí foi estabelecido por meio de processos naquele espaço jurídico lá. Então, se as nações não se organizarem
de forma conjunta, não contra, mas para disciplinar essas empresas, não vão ser elas que vão se disciplinar, porque elas lucram com isso. E até para quem assistiu o documentário, né, o Dilema das Redes, o final, os designers lá, o que eles falam, eu não acesso mais redes sociais, meus filhos não podem, pelo menos na minha opinião, me parece algo muito raso para tentar. Não adianta, se eu não tenho um perfil, meu amigo coloca uma foto minha ali, e ele cruza com o meu WhatsApp, que é da Facebook, ele sabe tudo. Para você, assim, tem alguma forma de se desligar efetivamente? Ou não, é um caminho sem volta? Gabriel, atualmente, na população mundial, a gente tem 4,3 pessoas com acesso à internet. 4,3 bilhões de pessoas com acesso à internet. Todas elas estão disponíveis para Google, Facebook, porque se não é uma relação direta, como você mesmo já exemplificou, entrando e postando lá, você tem relações indiretas onde é traçado o seu perfil, onde consegue informação para traçar o seu perfil. Então, perdão, ficar longe das redes sociais vai resolver o problema do uso incorreto dos dados, das fake news, como resolveria você falar que ficar dentro de casa você não vai ser assaltado. Tudo bem, mas como isso? Você não consegue ficar a vida toda sua dentro de casa. Então, você não consegue ficar a vida toda, pelas questões até profissionais atualmente, longe da internet. E ao entrar ali, você está exposto à coleta de dados de sites parceiros, você está exposto a todo aquele ambiente lá. Então, não tem como se desligar. Para o usuário comum, não tem como se desligar desse monitoramento que as redes sociais fazem. E, na verdade, o que a gente vê, assim, é uma ampliação desse monitoramento, porque os dispositivos são criados para serem muito cômodos para nós. Você pega, por exemplo, eu adquiri aqui uma assistente Alexa. Ela fica o dia inteiro escutando a casa, porque de qualquer lugar que você fala, ela responde. Então, isso, eu me vejo há 5 anos atrás achando isso inconcebível ter um dispositivo desse dentro de casa. Mas, atualmente, a tolerância mudou por quê? Porque ela me traz uma série de comodidades onde eu acabo ignorando o lado obscuro dela estar aqui coletando informações 24 horas por dia do que ocorre dentro da casa, né? Como o smartphone faz, né? Ela não tem nada diferente de um smartphone. Porque se você usa o OK Google, você pode entrar lá no seu histórico de ações por voz e você vai ver lá, toda vez que você disse OK Google, está gravado lá o que você perguntou e o que ele respondeu. Aí eu te pergunto, como ele sabe que você disse OK Google? Porque ele grava, inclusive, você falando OK Google, não grava a partir daí. Ele só sabe porque ele está recolhendo tudo que você fala, transformando em texto e aplicando os algoritmos de interpretação de texto sobre absolutamente tudo que você fala perto do telefone. E aí, quando você dispara um OK Google, ele aciona para conversar com você. E qual é o compromisso do Google sobre esse dado? Que ele não vai te identificar, que ele não vai manter armazenado, mas ele não precisa manter armazenado, porque ele lê e interpreta, ele forma um julgamento sobre você. E o que ele guarda lá é o julgamento, não é o dado propriamente dito. Então, assim, se manter longe disso não tem jeito. O que precisa ser procurado são políticas de disciplinar a elaboração de algoritmos, de deixar isso mais claro, de permitir auditoria sobre isso, para que seja entendido como ele está preparado. E a gente tem um ambiente até... perdão. Você falando, estou me lembrando aqui, é muito similar ao livro 1984, de George Orwell, né? Nós estamos vivendo no Big Brother mesmo, né? Completamente. E fomos nós que entramos nele, né? Não foi imposto a nós, né? Nós queremos ele. Pelos motivos errados, assim, quer dizer, a gente é induzido a incorporar hábitos na nossa rotina, que depois, sem esse ambiente, a gente não consegue manter. E isso nos causa incômodo, né? Porque são hábitos muito,
muita comodidade. Você abrir o celular, ok, Google, trajeto até tal lugar. Você não precisa ficar dizendo onde você está, você não precisa ficar explicando muita coisa. Professor Érico, a gente já vai quase caminhando aqui para o final. Sei, talvez a última pergunta, eu queria saber um pouco, trazer para a nossa realidade aqui em Sinop, na Unemat, aí, os alunos que estão, que passam pela sua disciplina, que estão se formando nessas áreas. O que a gente tem tido de produção aqui relacionada a algoritmos, a programação? Que eu tenho conhecimento ali, tem um ex-aluno de vocês que está conosco na Embrapa, fazendo seu mestrado na UFMT e está conosco na Embrapa, desenvolvendo ferramentas, algoritmos para a questão de pesagem de bovino somente por imagens e tal. O que mais que a gente tem gerado aqui em Sinop em relação a dessa área? Sim, Gabriel, a gente tem dois ambientes aí, né? Tem um curso específico que vai gerar... os formandos estão sendo consumidos pelo mercado local e tem espaço para muito mais formandos, que é o curso de Sistema de Informação. É um curso relativamente recente na nossa faculdade, estabelecido aqui, e uma procura muito grande do mercado sobre esses formandos, para empresas locais, para empresas que estão pretendendo atuar na região. Sinop, por ser um entreposto comercial, as empresas se estabelecem aqui para atender toda a região, né? Então, os nossos alunos do curso de Sistema de Informação, que tem lá disciplinas de algoritmo 1, 2 e 3, que tem disciplinas de programação 1, 2 e 3, depois orientado a objeto, banco de dados, ou seja, tem todo o portfólio de ferramentas específico para o desenvolvimento, eles estão muito bem, obrigado, estão sendo incorporados ao mercado local de maneira bastante produtiva. Estão criando suas empresas, estão desenvolvendo novidades, né, regionais e até internacionais, participando de competições internacionais e ganhando essas competições. Então, está um ambiente bastante de muita motivação dentro desse curso, porque a gente quebra o estigma de ser uma região somente de agricultura, né, como muito colocado, obviamente que é o motor propulsor da região, mas não é somente o plantio da agricultura, é o gerenciamento disso, é o controle, é a venda, e em todos esses aspectos, os alunos conseguem se incorporar e trabalhar, incluindo tecnologia nesse processo, né? Então, estamos bem felizes com esse resultado. E a gente tem, eu acho que é interessante que para o contexto público, que são alunos da área de saúde, não são de sistemas de informação ou de computação, também escutar que existem histórias de sucesso muito interessantes de alunos de cursos que não são voltados para a computação. A gente tem o acadêmico Luiz, um acadêmico de engenharia civil, que passou pela disciplina de algoritmo e programação, gostou da linguagem que a gente adota na disciplina, e a partir dos estudos, aquilo que eu vinha falando, né, procurou compensar a negligência de um acompanhamento mais prematuro sobre isso pelo Estado, né? Com um estudo individual muito forte, ele desenvolveu uma ferramenta de publicidade online, ele implementou essa ferramenta, montou a empresa dele com base nessa ferramenta. A empresa dele teve um resultado positivo, se tornou parceiro do Facebook em publicidade. Depois, com esse conhecimento, ele montou uma segunda proposta de sistema de gerenciamento de eventos. E um aluno da engenharia civil, está se formando em engenheiro civil, é ser engenheiro civil, mas aproveitou isso para desenvolver coisas em outras áreas relacionadas ao que ele já tinha conhecimento prévio, mas vejam que é uma área de atuação até inesperada, né? Mas de bastante sucesso, tendo como diferencial o conhecimento em programação por parte dele. E como esse caso desse aluno especial, a gente tem vários outros de cursos afins, matemática. Eu fiquei feliz e fiquei triste. Eu tive um orientado em matemática que ele
A proposta dele era estudar a relação da programação com a matemática. Ele se debruçou a estudar programação, em particular linguagem Python, banco de dados. Acabou, como teste lá, elaborando um software, um sistema de gerenciamento de garagens. O negócio deu tão certo que ele hoje trabalha com isso em Cuiabá. Ele tem um software de assinatura de gerenciamento de veículos, garagens de veículos, que montou a partir disso. Então, é claro, saiu da área de formação dele e tal, mas são casos inusitados, assim, que a programação traz como possibilidade de trabalho, né? E temos pessoas da área que permaneceram na área e são casos de sucesso também, como conseguir entrar no programa de pós-graduação, porque o diferencial era saber programar. Então, resolvi um problema que estava lá, um gargalo dentro do programa, e aí acabou se destacando dentro desse programa, fazendo concurso e permanecendo lá. E o diferencial inicial era justamente conhecimento de algoritmos e programação. Então, temos bastante casos assim, onde fez o diferencial. Não são mais porque ainda tem esse estigma que a programação é para alguns, é para os escolhidos. E é nesse sentido que o nosso espaço como academia deve sempre lutar contra isso, deve sempre quebrar esses paradigmas e mostrar que não, pelo contrário, a programação pode ser usada por qualquer um e é uma ferramenta à disposição de qualquer um. É porque aquilo, se você vai para uma comunidade onde todos são analfabetos, não é percebido o potencial da leitura e da escrita e nem é sentida a falta dessa ferramenta. Naquela comunidade lá, uma comunidade isolada que tem pessoas analfabetas. A mesma coisa acontece com a programação. Enquanto não há uma alfabetização na programação, não se percebe o potencial daquilo, né? E a facilidade que aquilo é depois de familiarizado. Né? Beleza, professor Érico. Muito obrigado, um bate-papo muito, muito bom. Vários comentários aqui no YouTube, pessoal parabenizando pelo tema, pela apresentação. Muita gente dizendo que está refletindo, né? Acho que é aquilo que eu falei logo no início, quando a gente começa a ouvir sobre algoritmos, como que isso está afetando o nosso dia a dia, a gente reflete bastante, a gente não sabe o quanto que isso está nos beneficiando, mas o quanto que também pode ser prejudicial e tudo mais. Mas queria agradecê-lo pela apresentação, essa manhã de fala conosco aqui. Agradecer mais uma vez a todos que estavam assistindo até agora, o pessoal da organização desse evento, né? Não sei se você quer fazer aí a sua despedida e já chamar a Camila aqui também para fazer o encerramento. Bem, Gabriel, fica o meu obrigado pelo espaço e poder estar aqui com vocês, né? A gente é vizinho de cidade aí, né? Instituições vizinhas, e a rotina muitas vezes faz com que a gente não consiga tangenciar as relações da Embrapa, o FMT, né? Estamos todos aqui no mesmo ambiente. Poder estar junto aqui conversando é muito bom. Obrigado, André. Obrigado, Gabriel, e toda a organização. Um abraço a todos. Obrigado. Até mais, pessoal. Gostaríamos, então, de agradecer ao professor Érico e ao Gabriel pela qualidade das informações e pela excelente discussão que agregou valiosos conhecimentos a todos os participantes. Muito, muito obrigada mesmo pela contribuição de vocês. Bom, damos por encerrada essa sessão matutina no nosso evento. Lembramos que retornaremos a partir das 14 horas, às 15 no horário de Brasília, com a palestra do psiquiatra Rodrigo Menezes Machado, Por que eu deveria tomar cuidado com as tecnologias digitais, moderada pela professora Raquel Vono Luvisotto, além das demais atividades incluídas na programação. Só lembrando vocês que o link de acesso à sala após o intervalo será o mesmo. Desejamos um bom almoço a todos, descansem, se cuide e até já.